Irmãos, às vezes eu digo por mim mesmo, às vezes irmãos, voltando atrás, esse é o meu jeito de ser, calmo, não sou de ficar muito gritando, tá? Mas os irmãos, prestem bastante atenção, louvado seja Deus. Às vezes nós esperamos que algo aconteça com as nossas vidas, para que nós tenhamos ouvido a palavra de Deus. Às vezes Deus está falando poderosamente conosco, para que nós vá fazer a obra, louvado seja o nome do Senhor. E nós se recolhemos disso, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus, quando chamou Jonas para ir àquela cidade, ele rejeitou, porque aquela cidade era uma cidade que pregador não ia lá pregar, os que foram morreram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jonas se covardou, não quis ir. Mas muitas das vezes Deus manda nós fazer determinado trabalhos ordenado por Ele, sabendo de que Ele vai estar conosco ali. E às vezes nós se covardamos de fazer a obra. Nós às vezes esquecemos que servimos a um Deus que é o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. No momento que Deus nos ordena a fazer algo, nós não precisamos nem pensar duas vezes. Nós precisamos unicamente fazer o que Deus nos ordena. Louvado seja Deus. Essa semana nós estávamos conversando, eu, o pastor Antônio Carlos e o presbítero Gil, a respeito disso, né? Nós se covardamos, às vezes nós não temos a curiosidade de conhecer o Senhor Jesus, né? Nós temos que ter a curiosidade de conhecer a força do nosso Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E Jonas, ele foi necessário, né, ele botar a vida de outras pessoas em risco para poder ouvir a voz do Senhor, né? Ali aquele navio, o qual ele entrou, e ele relaxou, ele foi lá para o porão do navio dormir, quando Deus mandou aquela tempestade, né, que o navio, segundo a Bíblia nos diz, estava a ponto de se quebrar ao meio. Louvado seja Deus. Por um lado, irmãos, aquilo foi bom, porque aqueles homens que estavam ali no navio, que conduziam o navio, ele não servia ao Deus de Jonas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas por causa de Jonas, foi que veio aquele temporal ali, que o navio estava prestes a perecer. E ali aqueles homens temeram e atacaram Jonas, né? Fui lá falar com Jonas, acordou ele: e tu, dormiu, o que faz? De onde vem? Qual é a tua ocupação? Nós temos que ter uma ocupação. Louvado seja Deus. Precisamos ter uma ocupação na obra do Senhor. Louvado seja Deus. E ali ele falou que vinha, estava fugindo da face do Deus vivo, que fez os céus e a terra seca. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E aqueles homens temeram, né? Lançaram sorte, né? Por isso que eles foram falar com ele, que lançaram sorte, e aí caiu em Jonas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós não precisamos esperar ser lançado sorte. Nós não precisamos esperar as ruínas vir sobre nós, porque nós temos um Deus vivo. Se nós servimos a um Deus vivo, nós não precisamos esperar por isso. Nós temos que confiar no nosso Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, aqueles homens temeram. E Jonas, falaram o quê? Falou o quê para eles? Que era por causa dele que veio aquela tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. E ordenou aqueles homens que lançassem ele ao mar, que a tempestade parava.
E a tempestade crescia a cada vez mais no momento que eles conversavam. Meu Deus! E ali aqueles homens lançaram Jonas ao mar. Irmãos, eu imagino, porque tudo que nós comemos, quando bate no estômago, aquilo vai se desfazer. Imagina um ser humano no estômago de uma baleia, é desfeito na hora. Mas o poder de Deus é tão grande que nada tocou nele ali. Louvado seja Deus. Os dias que ele ficou ali, nada feriu ele. Louvado seja Deus. Porque o nosso Deus poupou a vida dele ali. Irmãos, tem um versículo bíblico, eu estou sempre falando ele, né? Que os olhos do Senhor enxergam a qualquer lugar que nós estivermos. Jonas estava ali, orou ao Senhor, ali, né? No ventre do peixe, e Deus ouviu ele. Não importa onde nós estivermos, basta que nós clamamos ao Senhor, e o nosso Deus nos ouve. O Salmo 139, versículo 7, diz isso, irmão. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Eu estou sempre falando isso porque é verdadeiro, irmãos. E a Bíblia nos prova isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma coisa, irmãos. Jesus, me falhou a memória aqui. O Zaqueu, louvado seja Deus, Zaqueu, teve a curiosidade de conhecer a Jesus. Subiu ali naquela árvore, né? Para enxergar Jesus. Agora eu pergunto aos amados irmãos: Jesus sabia o nome de Zaqueu? Não. Mas quando ele chegou ali, a primeira coisa que ele fez foi: Zaqueu, desce da árvore, que hoje me convém pousar na tua casa. Louvado seja Deus. Aleluias. Nós precisamos ter a curiosidade de enxergar o que Deus fala conosco. Louvado seja Deus. E ali começou os murmuradores. Aleluias. Porque no meio de nós tem muitos irmãos. São muitos, não são poucos não, são muitos. Que o irmão está falando de Jesus e ele está ali murmurando. Que o irmão está ali pegando, falando algo maravilhoso que Deus está colocando nos lábios dele. E está, irmãos, alguns ali murmurando. Louvado seja Deus. Mas o Senhor Jesus entrou ali na casa de um cobrador de impostos, pecadores, né? Roubava, né? Porque ele roubava junto com aqueles impostos que eles cobravam. Se tinha que cobrar 100, ele cobrava 300, e aí ia. Mas quando ele viu a palavra do mestre ali, começou a ouvir a palavra do mestre, aquilo foi mexendo com o coração dele. Louvado seja Deus. Chegou o ponto dele falar com o Senhor Jesus o que ele podia fazer para ser salvo. Louvado seja Deus. E ali, se ele defraudou alguém, né, que ele devolveria 4 vezes mais, né? Não 3 vezes não, 4 vezes mais. Aleluias. E assim foi feito. E aquele homem foi salvo. Então nós temos que ter a curiosidade de conhecer a Jesus. E não temer quando Deus mandar nós fazer algo. Se Deus falar no teu coração, vai ali, leva a palavra àquela pessoa. Não importa quem ele é, se ele é um macumbeiro, se ele é um assassino, se ele é um traficante, não importa. Vai. Há poucos dias atrás eu estava na igreja, lá com o pastor Antônio Carlos, e vinha eu e a minha companheira. E ali, perto da mercearia, tinha uma jovem ali, né? E chorava, aquela coisa toda.
E um outro que ia passando na rua, é quem falou com a gente: vocês não querem orar aquela mulher ali não? Eu disse: nós vamos sim, vamos orar ela. Aí nós fomos orar ela, só que não queria que nós orássemos não. Aí a minha esposa começou a orar logo. Nós levantamos um clamor ali no meio da rua. Alguns olhavam, outros faziam a carinha meio não muito bonita, mas nós oramos, nós levantamos um clamor ali. Falar nisso, depois eu vou até ver onde está aquela menina que nós oramos ali. E é assim, irmãos. Outra vez ali no Rio de Janeiro também, né? Nós trabalhávamos ali no frigorífico e de frente tinha um terminal de ônibus. Tinha uma mulher sentada ali há uma semana. Do jeito que ela sentou, ela fazia tudo ali naquele lugar. Ninguém aguentava o mau cheiro. Então, um irmão que trabalhava comigo ali disse: irmãos, está na hora do almoço, irmão Zé Ramos, tem coragem de orar aquela senhora ali? Eu digo: tem. Aí nós fomos orar ela. E ali nós levantamos um clamor, cheio de gente assim, aquelas filas de gente para pegar o ônibus, cheio de gente. Aí ficou todo mundo olhando para a nossa cara. O Senhor tomou o irmão em mistério e ele começou, e eu começava a orar de olho aberto, porque tinha um monte de gente falando umas bobagens, aquela coisa toda, e nós continuamos orando. Terminou a oração, voltamos para o nosso trabalho, era o nosso horário de almoço, e eu vim embora para Guarapari. Passando-se uns 3 anos, ele me ligou: irmão Zé Ramos, lembra daquela mulher que nós oramos lá na Marquise, debaixo da Marquise? Eu digo: lembro. Ah, irmão, se o irmão ver ela, o irmão não vai conhecer. E por quê, irmão? Me conta. Ela todas as quinta-feiras, às 7 horas da manhã, ela passa aqui com um grupo de irmãs indo para o monte. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não perdi tempo. Eu estava de férias aqui, aí fui lá no Rio de Janeiro. Eu queria ver. Aí fui lá no Rio de Janeiro. Aí fui lá onde ele estava trabalhando, e ele falou assim: olha, só quinta-feira. Aí quinta-feira eu fui cedo para lá. 6h30 eu estava lá. Aí quando foi por volta de umas 5 para as 7 mais ou menos, vem ela. Ela e mais ou menos umas 10 ou 12 irmãs, para subir para o monte. Ela era a líder do grupo do circo de oração. Louvado seja Deus. Irmãos, eu não sabia se eu falava, se eu chorava, eu não sabia. Eu fico arrepiado quando eu lembro disso. Porque que coisa gloriosa. Agora imagina, irmão, que alegria que a gente fica quando a gente vai fazer a obra do Senhor, que a gente vê o fruto. Louvado seja Deus. Isso é muito, muito maravilhoso. E ali, irmãos, aquela irmã, fui lá conversar com ela, conversei um pouco com ela. Ela falou que ela era do centro de Macumba e que tem irmãos que falam: centro de Macumba, tira o microfone, irmão, mas eu não tiro não. Ela era de um centro de Macumba e ela servia ali ao inimigo das nossas almas ali. E ela resolveu sair e não aceitou Jesus. Aí ele botou ela ali naquela coluna. Ela só ia sair dali morta. Irmãos, ela estava cheia de bichos. Ela estava uma semana sentada, encostada assim na coluna, sem sair dali para nada. Ela fazia tudo ali. Não precisa explicar aqui, né? Mas ela fazia tudo ali. Aí a prefeitura quis tirar ela de lá. Depois alguns não deixaram. E foi aquela coisa toda. Depois a gente vê uma mulher daquela, com um grupo de irmãs, sendo líder de um grupo do circo de oração. Eu vou lhe dizer uma coisa: é da gente se desmanchar em lágrimas. Louvado seja Deus. E é isso, meus queridos. E a outra coisa que dá para nós meditar também aqui na palavra é aquela mulher do fluxo de sangue que todos conhecem. Às vezes, irmão, olha, é até chato ficar falando todo dia nisso, mas é necessário, porque ela teve a curiosidade também de conhecer a Jesus. Ela quis conhecer a Jesus, né? Foi só ela tocar na orla das vestes do Senhor e ela ficou curada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos,
Jonas, ele teve que voltar, orou ao Senhor, o Senhor Jesus ouviu ele, falou com ele de novo, e aí sim, ele foi lá para a cidade, pregar, naquela cidade. Mas o poder de Deus foi tão grande ali, que nem os príncipes daquele lugar aguentou o poder de Deus. Todos eles, homens, meninos, animais, vestiram-se de saco e sentaram na cinza. Inclusive o rei de lá, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ali há pregadores que dizem assim, que Deus não se arrepende. Deus não é homem para se arrepender, mas Deus se arrepende, irmãos, porque ele ia destruir aquela cidade, mas ele conheceu o coração de todos que se arrependeram ali, e ele não destruiu aquela cidade. É tanto que Jonas se aborreceu com isso, né? Ficou chateado, pediu a Deus para morrer, mas o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso, e disse, não é bem assim, louvado seja Deus. E o nosso Deus, quando ele manda nós ir, nós temos que ir. Amém, irmãos? Até aqui Deus me ordenou que falasse. Os irmãos me perdoem, eu não sei, eu não sou pregador da palavra, mas o que Deus manda falar, eu falo. Amém? Eu gosto